Hoje veremos a equação de Bernoulli. A equação diferencial dy dx mais p de xy igual a f de x vezes y na n, em que n é um número real qualquer, é chamada de equação de Bernoulli. Se esse n aqui é igual a 0 ou 1, a equação torna-se uma equação linear. Então, vejamos o método de solução. Então, nós partimos aqui do dy dx mais p de x vezes y igual a f de x vezes y elevado a n, certo? Então, a primeira coisa é sumirmos com esse termo y elevado a n. Para isso, nós temos que dividir toda a equação por y na n. E vamos ficar, então, com... Ao dividirmos essa expressão, vamos ficar com 1 sobre y na n vezes dy dx mais p de x vezes esse y dividido por y na n torna-se y elevado a 1 menos n, sendo igual a f de x somente. Certo? Vamos chamar essa expressão aqui de expressão 1. Certo? Bom, nessa expressão 1, nós vamos tomar esse termo aqui, y, elevado a 1 menos n, e vamos chamá-lo de w. W, que é uma função de x, que será uma função de x, é igual a y elevado a 1 menos n, certo? Então, se nós derivarmos o w em relação a x, nós vamos ter que utilizar a regra da cadeia. Ou seja, isso aqui será igual a derivada em relação a y de y elevado a 1 menos n vezes dy dx. Certo? Ora, essa derivada aqui vai ser 1 menos n, y elevado a 1 menos n menos 1 dá menos n, vezes dy dx. Certo? Ou seja, nós obtivemos dw dx sendo igual a 1 menos n, y na menos n, dy dx. Se nós quisermos isolar o dy dx, vamos obter y na n sobre 1 menos n dw dx. Certo? Y na menos n é a mesma coisa de 1 sobre y na n. Certo? Então, vamos tomar isso, essa expressão que nós obtivemos e aplicar em 1. Certo? Aplicando em 1, teremos. Então, 1 sobre y na n. Quem é dy dx? É essa expressão. Y na n sobre 1 menos n dw dx mais p de x. Quem é y na 1 menos n? É w. Então, vezes w é igual a f de x. Então, aqui nós podemos cancelar, certo? E podemos multiplicar tudo por 1 menos n. Aí vamos obter dw dx mais 1 menos n p de x w é igual a f de x. Bom, essa é uma expressão que é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, nós vamos resolvê-la e quando acharmos a função w de x, nós obteremos a função y, que é a que nos interessa, utilizando novamente aquela relação, certo? Então, encontramos
encontramos esse w de x e então utilizamos w igual a y na 1 menos n para acharmos quem nos interessa, que é a função y de x. Então, essa é a forma de resolver uma equação de Bernoulli. Vejamos agora um exemplo, que é, resolva a equação de Bernoulli. X dy dx menos 1 mais x vezes y igual a x vezes y2. Certo? A primeira coisa que nós devemos fazer, então, é dividir toda a equação por y2, certo? Para assumirmos justamente com o y2 aqui do segundo membro. Então, quando nós dividirmos toda a equação, vou escrever aqui de novo, x dy dx menos 1 mais xy igual a xy ao quadrado. Então, vamos dividir todo mundo por y2. Então, vamos ficar com x sobre y2 vezes dy dx menos 1 mais x. Quando dividirmos y por y2, vamos ficar com 1 sobre y. Isso tudo igual a x, certo? Então, a partir dessa expressão, nós tomaremos o w igual a 1 sobre y, certo? Essa é a transformação que nós vamos utilizar. Então, daqui, se nós derivarmos dw dx, vamos obter, derivando isso aqui em relação a y, vamos ficar com menos 1 sobre y2. Pela regra da cadeia, temos ainda dy dx, certo? Isolando dy dx, vamos obter menos y2 dw dx, certo? Então, vamos aplicar essa expressão na equação aqui. Então, ficaremos com x sobre y2 vezes. Quem é dy dx? Menos y2 dw dx. Menos 1 mais x vezes quem é 1 sobre y? É w. Isso é igual a x. Certo? Fazendo o cancelamento aqui, ó, vamos cancelar y2 com y2, vamos obter menos x dw dx, certo? Menos 1 mais x w igual a x. Então, essa equação aqui já é uma equação linear de primeira ordem. Para resolvê-la, nós temos que sumir com essa expressão menos x aqui, que multiplica dw dx. Então, para isso, basta que nós dividamos toda a equação por menos x. Então, menos x por menos x vai dar dw dx. Menos 1 mais x dividido por menos x vai ficar mais 1 mais x sobre xw. Igual a x dividido por menos x vai dar menos 1. Então, aqui nós já podemos achar o nosso fator de integração. Então, quem vai ser o fator de integração vai ser o μ de x, que é igual a E, na integral dessa expressão, que é 1 mais x sobre x, que é o p de x. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre x mais 1 dx, certo?
Ou seja, o nosso μ de x vai ser e elevado a integral de 1 sobre x dx é ln de x, mais integral de dx é x. Então, isso é a mesma coisa de eu escrever e elevado a ln de x vezes e na x. Mas quem é e elevado a ln de x? É o próprio x. Então, x é na x. Ou seja, o nosso fator de integração vai ser x é na x, certo? Agora, o que temos que fazer com ele? Nós temos que multiplicar toda a nossa equação por x é na x. Então, vamos ficar com x é na x dw dx mais x é na x vezes 1 mais x sobre x w é igual a menos x é na x. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu ter derivada em relação a x de quem? Do fator de integração, que é x é na x, vezes o w, sendo igual a menos x é na x. Menos x é na x, que está aqui. Certo? Bom, agora o que temos que fazer? Integrar os dois lados. Certo? Então, vamos ter integral de x é na x w é igual a integral de menos x é na x dx. Certo? Bom, como faremos essa integração de menos x é na x dx? Bom, isso aqui eu já comentei num vídeo anterior, tá? Podemos fazer da seguinte forma. Colocamos o menos x desse lado e o e na x aqui. Derivamos aqui e integramos aqui. Então, a derivada de menos x é menos 1. A integral de e na x é o próprio e na x. E a derivada de menos 1 é 0. Novamente, integramos aqui. Integral de e na x é e na x. Essa diagonal, nós vamos manter o sinal. E essa diagonal, nós vamos trocar o sinal. Ou seja, essa integração aqui vai ser menos x é na x. Certo? Essa aqui vai trocar o sinal, vai ser mais é na x. Mais a constante de integração. E essa integral aqui, a integral da diferencial é a própria. Então, x é na x vezes w. Certo? Então, o w, na verdade, como é que nós podemos obter? O w é só passar isso aqui para cá dividindo. Então, w vai ser igual a menos 1, certo? Mais e na x dividido por x é na x, certo? Mais o c também dividido por x é na x, certo? Então, nós obtivemos o w. Mas nós sabemos que o w é 1 sobre y. Então, quem é w? 1 sobre y. É igual a menos 1, mais isso aqui fica apenas 1 sobre x. E essa expressão, mais c sobre x, vezes e na menos x. Então, isso aqui é a resposta da nossa equação de Bernoulli. Aí está. Certo? Então, para finalizar, vamos resolver agora um PVI. Certo? Qual o PVI? 2 dy dx é igual a y sobre x menos x sobre y2. E a condição inicial é y de 1 é igual a 1. Certo? Então, vamos repeti-lo aqui. 2 dy dx. Certo? Vou passar esse y sobre x para cá. Menos
y sobre x, sendo igual a menos x sobre y ao quadrado. Certo? Bom, se nós quisermos ter apenas o dy dx aqui, nós temos que dividir toda a expressão por 2. Então, ficaremos com dy dx menos 1 sobre 2x y igual a menos x sobre 2 y2, certo? Bom, aqui é uma equação de Bernoulli. Então, nós devemos sumir com esse y2 aqui do segundo membro. Para isso, basta que nós multipliquemos toda a equação por y ao quadrado. Toda essa equação por y ao quadrado. Então, ficaremos com y2 dy dx menos 1 sobre 2x. Esse y multiplicado por y2 vai ficar y3 igual a menos x sobre 2. Ou seja, realmente nós sumimos com o y2 aqui do segundo membro. A nossa transformação tem que ser com w igual a y3 aqui. Ó. Certo? Então, nós derivando o w em relação a x, nós teremos dw dx igual a derivada de y3 é 3y2 e usando a regra da cadeia nós teremos dy dx, certo? Isolando dy dx, vamos ficar com dy dx igual a 1 sobre 3y2 dw dx. Então, essa expressão nós vamos aplicar na equação diferencial, certo? Ficaremos então com y2 vezes, quem é dy dx? 1 sobre 3y2 dw dx menos 1 sobre 2x, quem é y3 é o w, certo? Isso vai ser igual a menos x sobre 2, certo? Bom, esse y2 aqui vai cancelar com esse y2. Ficaremos, então, com 1/3 de dw dx, certo? Menos 1 sobre 2xw igual a menos x sobre 2. Tá? Esse 1/3 também nós devemos eliminar para podermos resolver a equação linear. Então, basta que nós multipliquemos toda essa expressão por 3. E aí nós vamos chegar a dw dx menos 3 sobre 2x w igual a menos 3x, 3/2 de x, 3x sobre 2. Certo? Bom, aqui é uma equação linear de primeira ordem. Então, nós precisamos do nosso fator de integração, que vem a ser μ de x é igual a e elevado a menos 3/2 de x dx. Certo? Que vai ser igual a e elevado a menos 3/2 do log n de x. Por fim, o μ de x vai ser igual a e elevado a ln de x elevado a menos 3/2. Ou seja, o μ de x vai ser x elevado a menos 3/2. Certo? Então, o que faremos?
vamos multiplicar essa equação, essa expressão, pelo fator de integração, certo? Então, ficaremos com x na menos 3 meios dw dx menos x na menos 3 meios vezes 3 sobre 2x w é igual a menos 3 meios de x na menos 3 meios vezes x, certo? Ora, isso é a mesma coisa de eu ter a diferencial de quem? Do fator de integração, que é x na menos 3 meios, vezes o w, que é a função que estamos procurando agora. Isso vai ser sendo igual a menos 3 meios. Aqui essa expressão x na menos 3 meios vezes x dá x na menos meio. X na menos meio dx, certo? Então, agora nós temos que integrar os dois lados aqui da nossa expressão. Então, integral da diferencial de x na menos 3 meios vezes w, sendo igual a menos 3 meios da integral de x na menos meio dx, certo? Essa integral aqui, a integral da diferencial é própria, vai sair x na menos 3 meios vezes w, vai ser igual a menos 3 meios, certo? Essa integral aqui é x na meio sobre meio, mais uma constante de integração, certo? Ou seja, x na menos 3 meio w será igual a esse 2 corta com esse 2, vai dar menos 3 x na meio mais c, certo? Temos que isolar agora o w, só passar isso para cá dividindo. Vai ser w vai ser igual a menos 3x elevado a meio vezes esse x na menos 3 meio, quando passa dividindo, é a mesma coisa de eu colocar aqui com um sinal positivo. X na 3 meios, certo? Mais o c vezes x na 3 meios, certo? Então, w fica como? W fica menos 3. Aqui é x na meios vezes x na 3 meios, é a mesma coisa de x na 4 meios, ou seja, x ao quadrado. X ao quadrado mais c. X na 3 meios é a mesma coisa de x raiz de x. Então, aqui nós teríamos resolvido, nós resolvemos a função, achamos a função w de x. Mas nós sabemos que o w é igual a y3. Logo, y3 vai ser igual a menos 3x2 mais c que multiplica x raiz de x. Agora vamos aplicar as condições iniciais. Que são quais? Condições iniciais do nosso PVI. Y de 1 é igual a 1, ou seja, quando o x for 1, o y vale 1 também. Então, aplicando ali, nós vamos ter 1 ao cubo é igual a menos 3 vezes 1 ao quadrado mais c, 1 raiz de 1. Tá? Fazendo as contas, nós vamos ter c igual a 4. Então, aplicando na nossa expressão, nós teremos, finalmente, y3 é igual a menos 3x2 mais 4x raiz de x, que é a solução do nosso PVI.